Você precisa assistir a isso se luta com a falta de paciência. Vivemos num mundo acelerado, não é mesmo? A tecnologia nos impulsiona para frente num ritmo frenético. Buscamos resultados instantâneos, gratificação imediata, tudo para ontem. Mas, e se eu te disser que o verdadeiro poder reside em desacelerar? A paciência, muitas vezes deixada de lado, é a chave para superar obstáculos e alcançar o sucesso duradouro. Em um mundo que nos pressiona a correr, a paciência é um ato de rebeldia. É uma declaração de que não estamos dispostos a sacrificar a qualidade em nome da velocidade. É a crença inabalável de que grandes coisas levam tempo. Pense num jardineiro cuidando do seu jardim. Ele rega as sementes, fertiliza a terra e espera pacientemente. Ele sabe que não pode apressar o crescimento, que tudo tem seu tempo, como um bom vinho do Porto. Da mesma forma, devemos cultivar a paciência em nossas próprias vidas, reconhecendo que o sucesso raramente acontece da noite para o dia. É na calmaria da espera, no saboroso café da manhã que se prepara lentamente, que encontramos a força para perseverar, a sabedoria para aprender e a visão para crescer. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos como este. José era um jovem cheio de sonhos, mas impaciente por natureza. Ele ansiava por sucesso, reconhecimento, queria ser o próximo Érico Veríssimo, mas a impaciência o consumia. Ele tentou de tudo para acelerar o processo, mergulhou em projetos ambiciosos, trabalhou dia e noite, mas a impaciência sempre o alcançava. Era como se ele estivesse sempre tentando fazer um brigadeiro no micro-ondas, sem esperar o tempo certo. Pulava de uma ideia para outra, nunca dedicando tempo suficiente para ver os resultados. Um dia, José conheceu um velho sábio, um verdadeiro seu Zé da vida, que lhe ensinou uma lição valiosa. A impaciência, meu jovem, disse o sábio, é como uma semente que você planta em seu coração. Ela cresce e se espalha como ervas daninhas, sufocando seus sonhos, como as formigas fazem com o nosso piquenique. As palavras do sábio tocaram José profundamente. Ele percebeu que sua impaciência estava, na verdade, sabotando seu próprio progresso. Decidido a mudar, José se matriculou em um curso de escrita criativa, uma paixão antiga que ele havia abandonado por medo de não ser bom o suficiente logo de cara. Ele começou a escrever todos os dias, dedicando tempo para aprimorar suas habilidades, como um verdadeiro artesão das palavras. No início, foi desafiador. José se deparou com o bloqueio do escritor, com a autocrítica e com a vontade de desistir. Era como tentar sambar no ritmo do frevo. Difícil, não é? Mas ele se lembrou das palavras do sábio e persistiu, com a garra de um jogador de futebol em campo. Lentamente, mas com segurança, José começou a ver progresso. Sua escrita se tornou mais fluida, suas histórias mais envolventes. Ele encontrou sua voz, sua própria maneira única de se expressar. Era como se ele finalmente tivesse encontrado o tempero secreto da sua feijoada literária. Depois de um ano de trabalho árduo e dedicação, José publicou seu primeiro conto online. Para sua surpresa, a história se tornou viral, sendo compartilhada por milhares de pessoas. José estava bombando na internet, mais famoso que o pão de queijo. O sucesso de José não aconteceu da noite para o dia. Não foi como ganhar na loteria. Foi o resultado de sua paciência, perseverança e crença inabalável em si mesmo. Ele aprendeu que o sucesso não é um destino, mas uma jornada, como uma longa viagem de carro pela estrada real. A paciência é como plantar uma árvore. Requer tempo, cuidado e atenção constante. Você não pode simplesmente plantar uma semente e esperar que ela se transforme em um ipê florido da noite para o dia. Da mesma forma, você deve nutrir seus sonhos e objetivos com paciência e persistência. Haverá desafios ao longo do caminho,
Obstáculos como o trânsito em São Paulo, mas é importante lembrar que os obstáculos fazem parte do processo de crescimento. Assim como uma árvore precisa de raízes fortes para suportar as tempestades, você precisa desenvolver a paciência para enfrentar os desafios da vida, para não se abalar com qualquer ventania. A jornada de José ensinou a ele muito mais do que apenas escrever. Ensinou-lhe o verdadeiro significado da paciência e como ela pode transformar todos os aspectos da vida. Ele descobriu que a paciência não era apenas esperar passivamente, mas sim uma força ativa que lhe permitia perseverar diante da adversidade, manter o foco em seus objetivos e aproveitar ao máximo cada etapa do caminho, como saborear cada garfada de uma boa moqueca capixaba. O sucesso de José como escritor abriu portas para novas oportunidades. Ele foi convidado a dar palestras, workshops e até mesmo a escrever um livro. Ele se tornou um mentor para outros aspirantes a escritores, compartilhando sua história e inspirando-os a perseguir seus próprios sonhos, a cozinhar seus próprios banquetes literários. A paciência não apenas transformou a carreira de José, mas também sua vida pessoal. Ele se tornou mais calmo, mais compassivo e mais grato pelas coisas simples da vida, como um bom papo na varanda com café coado na hora. Ele aprendeu a apreciar a beleza do momento presente, em vez de se preocupar constantemente com o futuro. A história de José ilustra o poder transformador da paciência em alcançar objetivos de longo prazo. No entanto, a paciência também é crucial em tempos de crise, como demonstrado pela experiência de Marcos. Marcos era um empresário de sucesso, acostumado a ter o controle de tudo, como um maestro regendo sua orquestra. No entanto, seu mundo virou de cabeça para baixo quando uma crise econômica global atingiu sua empresa. De repente, Marcos se viu diante de uma situação desafiadora, como se estivesse em um barco em meio à tempestade. Sua empresa estava à beira da falência, e ele não sabia como salvar seu negócio e garantir o sustento de seus funcionários. Em meio ao caos e à incerteza, Marcos se lembrou de uma frase que seu avô sempre dizia: "A paciência é uma virtude, especialmente em tempos difíceis", como um velho ditado que atravessa gerações. Inspirado pelas palavras de seu avô, Marcos decidiu enfrentar a crise com calma e determinação, armado com a paciência de um pescador à espera da puxada do peixe. Marcos sabia que entrar em pânico só pioraria as coisas. Ele precisava manter a cabeça fria para tomar decisões estratégicas e encontrar soluções criativas, como um jogador de xadrez pensando em seu próximo movimento. Ele começou a praticar a paciência em todos os aspectos de sua vida, como quem coloca um tempero especial em cada prato que prepara. Ele se dedicou à meditação, respirando fundo para acalmar a mente e controlar a ansiedade, encontrando paz interior em meio à turbulência. Marcos também aprendeu a delegar tarefas e confiar em sua equipe. Ele percebeu que não podia fazer tudo sozinho e que precisava do apoio de outras pessoas para superar aquele momento difícil, como um time de futebol que joga unido em busca da vitória. Lentamente, Marcos começou a ver a luz no fim do túnel. Ele renegociou contratos, cortou gastos desnecessários e encontrou novas maneiras de gerar receita, como um artesão que molda e recria sua obra com maestria. A crise, embora desafiadora, ensinou a Marcos a importância da paciência e da resiliência. Ele descobriu que a paciência não era apenas esperar passivamente, mas sim uma força interior que lhe permitia manter a calma sob pressão, tomar decisões racionais e perseverar diante da adversidade, como um guerreiro que enfrenta seus inimigos com coragem e estratégia. As histórias de José e Marcos nos ensinam que a paciência não é um sinal de fraqueza, mas sim uma fonte inesgotável de força interior. É a chave para desbloquear nosso verdadeiro potencial, superar obstáculos e alcançar o sucesso duradouro,
como um rio que corre em direção ao mar, contornando pedras e obstáculos com a força da correnteza. Em um mundo que nos bombardeia com a necessidade de gratificação instantânea, a paciência é um ato revolucionário. É a escolha consciente de desacelerar, respirar fundo e confiar no processo, como apreciar o sabor de um café da manhã tradicional, sem pressa. Lembre-se de que as coisas mais valiosas da vida levam tempo, como um bom feijão que precisa de molho para então se transformar em uma feijoada saborosa. Não se deixe desencorajar pelos contratempos ou pela lentidão do progresso. Abrace a jornada, cultive a paciência e celebre cada pequena vitória ao longo do caminho, como se estivesse dançando uma ciranda, celebrando a vida a cada passo.